Any thoughts at all on why you blacked out? I don't know. Stress, maybe. Is everybody in my life bananas or what? E se o maior mafioso da televisão não fosse apresentado com uma arma em punho, mas com uma crise de pânico? The Sopranos, a série, começa assim. Não com tiros, mas com silêncio. Com um homem poderoso, cercado de muitos capangas, dinheiro e medo, que simplesmente desmaia. E talvez seja aí que a série nos avise logo de cara que ela não é exatamente sobre máfia, é sobre fragilidade. Criada por David Chase, The Sopranos não apenas redefiniu a televisão, ela mudou a forma como a gente olha para as personagens. Antes dela, o protagonista precisava ser admirável. Depois dela, bastava ser humano, mesmo que esse humano fosse um criminoso brutal. Tony Soprano é um chefe da máfia italiana em Nova Jersey. Ele manda matar, ele extorque, ele trai, mas também sofre de ansiedade, tem ataques de pânico, conflitos familiares profundos e um vazio que dinheiro nenhum consegue preencher. E é exatamente por isso que ele está ali, sentado num divã, num consultório de psicanálise. A ideia de colocar um mafioso em terapia não é só criativa, ela é revolucionária. Porque The Sopranos entende algo que poucas séries entendiam lá naquela época. O verdadeiro conflito não está na rua, ele está dentro da cabeça. A máfia retratada aqui não é glamurosa como em Um Poderoso Chefão. Ela é burocrática, cansada, cheia de reuniões inúteis, disputas mesquinhas e tradições que já não fazem mais sentido no mundo moderno. Os códigos de honra estão apodrecendo, o respeito já não é automático e Tony sabe disso muito bem. Ele herdou um império, mas também herdou um peso psicológico gigantesco. As sessões com a doutora Jennifer Melfi não são apenas um recurso narrativo, elas são o coração da série. É ali que Tony tenta organizar o caos que carrega dentro de si, a relação sufocante com a mãe, a culpa constante, o medo de parecer fraco, o pavor de perder o controle. E o mais perturbador é que aos poucos a gente começa a se identificar. I got problems at work. I got problems at home. Oh, poor you. Kill me now. Stab me now, please. Porque The Sopranos faz algo perigosíssimo. Ela nos coloca dentro da cabeça de um homem moralmente indefensável e nos faz entender suas dores. Não justificar, mas entender. E isso só funciona porque James Gandolfini entrega uma das maiores atuações da história da televisão. Tony Soprano não é carismático no sentido tradicional, ele é imprevisível. Às vezes gentil, às vezes monstruoso, às vezes patético e muitas vezes assustadoramente real. Gandolfini atua com o corpo inteiro, o peso, a respiração, os silêncios, um homem que parece estar sempre prestes a explodir ou prestes a chorar. Existe uma tristeza constante ali, quase física. E fora das telas, o ator também carregava seus próprios demônios. James Gandolfini teve uma relação complicada com vícios, com a pressão absurda da fama e com a intensidade de viver uma personagem tão pesada por tantos anos. Sem nenhum sensacionalismo, mas é impossível não perceber como essa carga atravessa a atuação de James Gandolfini. Tony não parece interpretado, ele parece vivido pelo ator, como se fosse de carne e osso. É como se Gandolfini tivesse entendido algo essencial. Tony Soprano não é um vilão clássico, ele é um homem tentando justificar a própria existência. No fundo, The Sopranos não fala apenas de crime, ele fala de identidade, de masculinidades, de heranças emocionais, de pais que machucam filhos sem perceber e de um mundo onde pedir ajuda é visto como fraqueza. E a terapia, que deveria ser um espaço de cura, vira também um espelho cruel.
Porque Tony não quer mudar, ele não quer mudar nada. Ele quer se sentir melhor sendo exatamente quem ele é. E talvez essa seja a pergunta mais incômoda da série. Até que ponto a gente usa a autoanálise para crescer ou apenas para se absolver? All due respect, you got no fucking idea what it's like to be number one. E se você gosta de séries que vão além do entretenimento, que entram nesse território psicológico, humano e desconfortável, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente conversa sobre histórias que ficam com a gente muito depois do último episódio. Bom, voltando à série, o legado de Sopranos é imenso. Sem ela, talvez não existissem personagens como Walter White, Don Draper ou Kendall Roy. A série abriu espaço para protagonistas falhos, contraditórios, muitas vezes detestáveis, mas profundamente humanizados. E talvez o maior feito de The Sopranos seja esse. Ele nos obriga a encarar o fato de que o mal nem sempre vem de monstros terríveis. Às vezes eles vêm de pessoas quebradas que nunca aprenderam a lidar com a própria dor. Puss, don't let anyone ever make you feel like you don't have any options, because you got friends. Friends that would die for you. Tony Soprano não encontra redenção, ele não encontra paz. E talvez nunca tenha buscado isso de verdade, mas ao nos colocar dentro da mente dele, a série nos faz uma pergunta silenciosa, incômoda e inevitável. Quantas violências começam exatamente onde a gente se recusa a se entender? E quantas continuam depois, porque simplesmente fazem parte da nossa natureza? The Sopranos não termina, ela continua ecoando. E talvez por isso ela seja uma série eterna.